A televisão estatal não se cansa de repetir a mesma ladainha: não há perspectiva de fim para a guerra, e o que devemos fazer é nos preparar para um conflito ainda maior com o Azerbaijão. Enquanto isso, Baku não perde uma oportunidade de ameaçar Moscou, chegando ao ponto de responsabilizar a Rússia pelos ataques à infraestrutura energética azeri na Ucrânia. Analistas sugerem que Ilham Aliyev pode estar prestes a romper acordos e intensificar o envio de armas para Kiev, tudo como resposta às ações russas. Do outro lado, a Ucrânia segue aplicando suas sanções cinéticas, e os resultados são cada vez mais visíveis. Um exemplo claro disso foi o ataque recorde que atingiu a República de Komi, a impressionantes 1.700 quilômetros da fronteira ucraniana. Drones invadiram instalações da Lukoil, perfurando tanques de combustível e colocando em risco a segurança da região. Autoridades locais alertaram para o perigo de um desastre ambiental e evacuaram funcionários, embora não tenham detalhado como exatamente os ataques ocorreram. Esse foi o primeiro incidente do tipo desde o início da guerra em larga escala, provando que a capacidade ucraniana de atingir alvos distantes só cresce. E não parou por aí. Na madrugada seguinte, um ataque semelhante atingiu uma refinaria em Azov, mostrando que os golpes contra o complexo militar industrial e as refinarias russas continuam firmes. Enquanto isso, as forças de defesa ucranianas avançam. Recentemente retomaram por completo uma vila fronteiriça na região de Sumy, expulsando as tropas russas que a ocupavam. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou que, apesar dos inúmeros ataques russos, não houve avanços significativos do inimigo. Na verdade, as movimentações foram mínimas e, quando ocorreram, foram em retirada. A guerra segue seu curso, mas a resistência ucraniana não dá sinais de fraqueza. Mas os efeitos do conflito não se limitam ao fronte. Em Arcangels, uma perseguição a suspeitos de atear fogo em uma torre de telefonia e danificar estradas terminou em tragédia. Um policial foi morto e outro ficou ferido ao tentar prender os envolvidos. Episódios como esse mostram que quanto mais a guerra se prolonga, mais seus tentáculos se espalham, corroendo a estabilidade interna e expondo as falhas de um sistema sob pressão. A lógica implacável dos conflitos armados não perdoa ninguém. Para ficar por dentro de tudo o que acontece, acompanhe nossas atualizações diárias. Seu apoio é fundamental. Um like, um comentário ou uma assinatura fazem toda a diferença para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Os algoritmos do YouTube valorizam esse engajamento, e cada interação ajuda a manter o canal ativo e relevante. Se quiser ir além, também é possível contribuir financeiramente. Os links para doações estão na descrição. E não deixe de conferir o NVPN, nosso serviço de VPN recomendado. Com ele você garante acesso irrestrito à internet, mesmo com as crescentes restrições. Seja para assistir a vídeos no YouTube sem interrupções, usar redes sociais como Twitter e Instagram, acessar o Discord ou entrar em sites bloqueados, o NVPN é a solução. Recentemente surgiram rumores de que as autoridades russas estariam planejando proibir chamadas de voz em aplicativos de mensagens estrangeiros, e tudo indica que a proibição total desses apps pode estar a caminho. Com um VPN confiável, você se protege dessas limitações. O NVPN oferece suporte técnico eficiente e consegue contornar bloqueios com facilidade, afinal, não deixamos que a censura nos impeça de informar. E o melhor, por enquanto, usar VPN na Rússia ainda é legal. Então não perca tempo, adquira o seu pelo link na descrição e ajude a manter este canal funcionando. Agora, voltando ao noticiário internacional, a confusão em torno da reunião no Alasca só aumenta. Quanto mais se fala no assunto, menos se entende. Não há nenhum plano mirabolante por trás disso, apenas uma falta gritante de clareza. As especulações sobre a pauta diminuíram, mas o que se sabe é que fontes do Departamento de Estado americano confirmaram que a proposta de Putin para a região de Kherson e Zaporíjia foi mal interpretada. O Kremlin nunca sugeriu devolver territórios à Ucrânia. O que Putin propôs foi a retirada total das tropas ucranianas do Donbas em troca de um cessar-fogo. Mesmo com essa distorção, Zelensky concordou em participar do encontro. Em seguida circularam comentários atribuídos a Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que deixaram o cenário ainda mais nebuloso. Segundo fontes, Sullivan teria dito que os Estados Unidos não aceitariam um acordo que a Ucrânia rejeitasse, mas também não apoiariam algo que a Rússia não aceitasse. Ou seja, qualquer negociação precisa ser palatável para ambos os lados. Sobre a possível viagem de Zelensky ao Alasca, Sullivan teria afirmado que a decisão final caberá a Biden. Por enquanto, as conversas estão em nível técnico,
E o que se discute é a necessidade de um consenso entre os 32 países membros da OTAN. Em resumo, a Rússia não terá voz ativa nas decisões sobre a Ucrânia, mas qualquer solução exigirá um acordo amplo. Diante do caos que se instalou na Casa Branca desde a chegada de Biden, é difícil acreditar que haja um plano coeso por trás dessas negociações. A impressão é que a equipe americana está improvisando sem uma estratégia clara. Enquanto isso, muitos se apressaram em interpretar uma entrevista recente de Biden à Fox News como um sinal de que os Estados Unidos estariam abandonando a Ucrânia. Na verdade, o presidente apenas descreveu o status atual do apoio ocidental. A OTAN e os Estados Unidos fecharam um acordo para que Washington venda armas a Kiev, enquanto outros países membros financiam as compras. Nada de novo, apenas a confirmação de um mecanismo já em funcionamento. Claro que a situação não é ideal. Se os Estados Unidos tivessem bancado sozinhos o apoio militar à Ucrânia, algo em torno de 350 bilhões de dólares, o cenário seria outro. Mas a verdade é que Washington gastou bem menos do que isso, especialmente em termos de armamentos. Ainda assim, a postura atual é melhor do que a de governos anteriores, que sequer cogitavam enviar ajuda militar. A equipe de Biden, por mais problemática que seja, pelo menos manteve o fluxo de armas, o que já é um avanço em relação à inércia do passado. Por fim, uma entrevista de Volodymyr Zelensky à BBC, gravada antes de sua viagem à Inglaterra, reforçou a ideia de que a Ucrânia não aceitará acordos que comprometam sua soberania. O presidente deixou claro que não haverá concessões territoriais e que qualquer negociação deve respeitar os interesses ucranianos. Enquanto isso, o mundo observa atentamente especialmente potências como a China e a Coreia do Norte, que analisam cada movimento dos Estados Unidos. Se Washington demonstrar fraqueza, os efeitos serão sentidos globalmente. Por isso, mesmo com todas as limitações, o apoio ocidental continua sendo a melhor esperança para a Ucrânia. Exigir concessões que a Ucrânia jamais aceitará. As declarações recentes de Zelensky deixam claro: a linha de frente atual não é negociável, e qualquer avanço diplomático deve partir desse princípio inegociável. Enquanto isso, a cúpula ocidental se movimenta, mas as divergências internas persistem. Os Estados Unidos, sob pressão para demonstrar firmeza, ainda não definiram uma estratégia clara, e a Europa, por sua vez, tenta unificar sua voz, mesmo que as prioridades de cada país variem. O encontro em Londres com representantes ucranianos, americanos e europeus trouxe sinais mistos. De um lado, há quem defenda que a Ucrânia deve ceder posições para acelerar um cessar-fogo. Do outro, a realidade impõe limites. Kiev não abrirá mão de 1 centímetro de seu território, e qualquer tentativa de forçar um acordo nesse sentido seria um erro estratégico. A Europa, em comunicado conjunto, reforçou essa posição, reafirmando que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força e que a Ucrânia tem o direito soberano de definir seu próprio caminho para a paz. Mas, no fundo, o que todos querem saber é: até onde o Ocidente está disposto a ir? Enquanto isso, dentro da Rússia, as fissuras começam a aparecer. Figuras como Dmitry Kozak, um dos homens mais próximos de Putin, teriam defendido, em círculos restritos, a necessidade de interromper a guerra e iniciar negociações. Kozak, que já negociou com Kiev antes da invasão, alertou para os riscos de um conflito prolongado e sugeriu reformas internas, incluindo um controle mais rígido sobre as forças de segurança e até mesmo uma justiça independente. A ironia é evidente: em um sistema onde o poder depende da submissão absoluta, qualquer sinal de autonomia judicial seria uma sentença de morte para o próprio regime. Ainda assim, o fato de que essas ideias circulam nos bastidores mostra que nem todos no Kremlin estão alheios aos custos da guerra. Para Putin, porém, a equação é simples. Ele aposta que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, perderá o interesse no conflito. A lógica é clara: se Trump voltar à Casa Branca, o apoio a Kiev pode diminuir, e a Rússia ganharia espaço para ditar os termos. Mas há um problema nessa estratégia. A Ucrânia não se renderá e a Europa, apesar das divisões, não abandonará seu aliado. O resultado? Um impasse que só pode ser quebrado com uma demonstração de força, ou com um colapso interno na Rússia, algo que por enquanto parece distante. O que está em jogo não é apenas o futuro da Ucrânia, mas a ordem global. Se Moscou sair vitoriosa, mesmo que parcialmente, o precedente será perigoso. Outros regimes autoritários verão que a agressão compensa. Por isso, cada movimento conta. A reunião entre Putin e Trump, se acontecer, será um teste crucial. Mas uma coisa é certa: a Ucrânia não está sozinha, e o mundo não pode se dar ao luxo de fraquejar agora.
E, no entanto, por mais que as vozes pragmáticas dentro da Rússia sussurrem sobre a necessidade de pôr fim a esta guerra, o regime insiste em alimentar a ilusão de uma vitória impossível. Os sinais estão por toda parte. Economistas alertam para o colapso iminente, analistas militares reconhecem a exaustão das tropas, e até mesmo os propagandistas mais fervorosos começam a moderar seu discurso quando se afastam dos holofotes do Kremlin. Mas a máquina de guerra não para. Por quê? Porque Putin não está lutando apenas pela Ucrânia, ele está lutando pela própria sobrevivência de seu sistema. E sistemas moribundos como feras encurraladas tornam-se ainda mais perigosos. Enquanto isso, o mundo assiste, dividido entre a urgência de agir e o medo das consequências. A Europa, que já sentiu na pele o custo da dependência energética de Moscou, agora se vê diante de um dilema ainda mais cruel. Até onde pode ir o apoio à Ucrânia sem provocar uma escalada nuclear? Os Estados Unidos, por sua vez, oscilam entre a pressão por uma solução diplomática e o receio de que qualquer concessão seja interpretada como fraqueza. E no meio desse jogo de xadrez geopolítico, a Ucrânia continua a resistir, não apenas como nação, mas como símbolo de uma ordem internacional que não pode ser violada impunemente. Mas há algo que muitos ainda não compreendem: esta guerra não terminará com um aperto de mãos em uma base militar no Alasca, nem com um comunicado conjunto cheio de ambiguidades. Ela só acabará quando uma das partes reconhecer que não pode vencer, e no caso da Rússia, isso significa admitir que o preço da derrota é menor do que o da continuação. Para a Ucrânia, porém, a vitória não é uma opção, mas uma necessidade existencial. Cada dia de resistência é um dia a mais de esperança, um dia a menos para que o mundo se acostume com a ideia de que impérios podem ser reconstruídos à custa de sangue alheio. E é aqui que a verdadeira batalha se trava, não apenas nos campos de Donetsk ou Kherson, mas nas mentes daqueles que ainda acreditam que a paz pode ser comprada com concessões. A história já mostrou inúmeras vezes que apaziguar agressores não evita guerras, apenas as adia, tornando-as mais sangrentas. A única linguagem que Moscou entende é a da força, e a única garantia de segurança duradoura para a Ucrânia e para a Europa é uma derrota clara e inequívoca da máquina de guerra russa. Enquanto isso, nos bastidores, as peças se movem. O Azerbaijão, que há décadas navega entre Moscou e o Ocidente, começa a perceber que sua neutralidade pode não ser mais sustentável. Os ataques russos às suas infraestruturas energéticas na Ucrânia não são apenas um ato de guerra contra Kiev, mas uma mensagem clara: ninguém está a salvo enquanto Putin acreditar que pode reescrever as regras do jogo. E se Baku decidir que o momento de escolher um lado chegou, as consequências serão imprevisíveis, mas certamente não favoráveis ao Kremlin. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas o destino de uma nação, mas a própria ideia de que o direito internacional ainda significa algo. Se a Ucrânia cair, não será apenas Kiev que perderá sua soberania, será o mundo inteiro que perderá a fé na capacidade de resistir à tirania. E essa é uma lição que nenhum de nós pode se dar ao luxo de aprender da maneira mais difícil. Nunca existiram. E enquanto os generais em Moscou celebram vitórias fictícias em mapas distorcidos, são os soldados na linha de frente, aqueles que conhecem a verdade nua e crua, que pagam o preço com sangue. Cada número inflado nos relatórios é uma vida ucraniana desperdiçada, cada mentira contada nos briefings é uma trincheira cavada mais fundo na terra de ninguém. E o mais aterrador, esses erros não são acidentes. São escolhas. Porque quando se governa pelo medo, a verdade se torna o primeiro inimigo. E quando a verdade é suprimida, a incompetência floresce. Os comandantes russos, acorrentados à necessidade de agradar o Kremlin, preferem inventar sucessos a admitir fracassos. Mas a guerra não perdoa ilusões. Cada drone ucraniano que atinge um alvo estratégico, como os ataques recentes às refinarias em Komi e Saratov, expõe não apenas a vulnerabilidade da infraestrutura russa, mas a fragilidade de um sistema que se alimenta de autoengano. E o pior, eles sabem disso. Os trabalhadores evacuados das fábricas bombardeadas, os civis feridos em ataques a hospitais e escolas, os soldados enviados para missões suicidas baseadas em dados fabricados, todos são vítimas de uma máquina de guerra que trocou a estratégia pela propaganda. Enquanto isso, a Ucrânia não tem o luxo de mentir para si mesma. Cada grivnia doada, cada drone adquirido, cada vida salva por um Baba Yaga é um lembrete de que a resistência não se faz com palavras, mas com ação. E é exatamente por isso que a ajuda de cada um de vocês, seja através de doações, seja através da pressão internacional, é tão vital. Porque esta guerra não se decide apenas nos campos de batalha, mas nas consciências do mundo.
Quando a Rússia bombardeia um hospital em Zaporíjia, não está apenas destruindo tijolos e concreto, está tentando apagar a ideia de que civis têm direitos. Quando falsifica relatórios para justificar ataques a alvos civis, não está apenas manipulando a opinião pública, está normalizando o terror como tática de guerra. E se permitirmos que isso aconteça, não será apenas a Ucrânia que cairá. Será a própria noção de humanidade. Mas há uma escolha. Uma escolha que começa com a recusa em aceitar a narrativa do agressor. Uma escolha que se manifesta quando decidimos não desviar o olhar dos crimes de guerra, quando insistimos em responsabilizar os culpados, quando transformamos nossa indignação em apoio concreto. Os drones que atingiram as refinarias russas não caíram do céu, foram comprados com doações. As vidas salvas nas trincheiras não são obra do acaso, são resultado de treinamento, equipamento e determinação. E cada um de vocês que contribui, que compartilha, que exige justiça, está ajudando a escrever um final diferente para esta história. A 177ª Brigada não pede milagres. Pede ferramentas. Pede que o mundo não esqueça que enquanto Moscou mente, Kiev sangra. E pede, acima de tudo, que não deixemos que a indiferença se torne cúmplice. Os links para a doação estão na descrição. Não como um apelo, mas como um lembrete. A guerra não espera. Nem nós podemos esperar. Juntos resistimos. Juntos vencemos. Slava Ukraini. Grupos avançam metro a metro, enquanto o alto comando russo repete o mesmo mantra. Avançamos, resistimos, somos invencíveis. Mas a realidade no fronte é outra. É sangue, fumaça e o silêncio dos que já não podem mais mentir. Enquanto generais trocam medalhas em Moscou, os soldados na linha de frente pagam o preço, e ninguém, absolutamente ninguém, parece se importar. Hoje o cenário é de uma guerra que não dá trégua. No norte de Kharkiv, as forças russas pressionam Vovchansk com tudo o que tem, tentando romper as defesas ucranianas pelas ruas Zilina e Rocha, avançando em direção ao sul através do território da antiga usina de processamento de óleo. Pequenos grupos de assalto testam as fraquezas, mas até agora, cada tentativa esbarra em uma resistência que não cede. Mais a leste em Kupiansk, a situação é ainda mais crítica. As tropas russas já se infiltraram nos arredores da cidade, cercando-a pelo norte e ameaçando cortar as linhas de suprimento que mantêm viva a defesa ucraniana. Se Kupiansk cair, será um golpe duro, não só pela perda territorial, mas pelo que representará a abertura de uma brecha para avançar ainda mais fundo no Donbas. E o Donbas não espera. Em direção a Liman, as batalhas são brutais, com ambos os lados lutando por cada colina, cada vilarejo, cada metro de terra que pode decidir o rumo da guerra. As forças russas, exauridas em alguns setores, ainda assim conseguem pressionar, tentando empurrar as linhas ucranianas para trás do rio Zerebets. Enquanto isso, no eixo de Avdiivka, a ofensiva russa se concentra em Pokrovsk, onde cada ataque é uma aposta alta. Eles avançam em direção a Krasnoorivka e Klishchiivka, usando táticas de infiltração que já conhecemos: pequenos grupos, ataques noturnos, tentativas de explorar qualquer brecha. Mas a Ucrânia não recua. Não aqui. Não agora. O que está em jogo não é apenas território. É a capacidade de resistir. É a certeza de que mesmo quando o inimigo avança, ele não vence. Porque cada metro conquistado custa caro em vidas, em equipamentos, em moral. E enquanto a Rússia joga suas últimas reservas nessa ofensiva, a Ucrânia se reorganiza, se adapta, contra-ataca. Em alguns pontos, como em Serebrianka, as forças ucranianas já conseguiram expulsar os ocupantes, provando que a linha de frente não é uma muralha imóvel, mas um campo de batalha dinâmico, onde cada movimento pode mudar tudo. A guerra não é vencida apenas com tanques e mísseis. É vencida com determinação, com a recusa em aceitar a derrota, com a coragem de quem sabe que mesmo quando o inimigo avança, ele não pode avançar para sempre. E é por isso que cada doação, cada compartilhamento, cada voz que se levanta contra a indiferença faz diferença. Porque enquanto Moscou conta mentiras, Kiev conta com vocês. A linha de frente não é apenas um mapa. É uma promessa. A promessa de que juntos não deixaremos que a escuridão avance. Slava Ukraini. Não são apenas coordenadas em um mapa. São vidas. São famílias que acordam todos os dias com o som dos bombardeios, mas que se recusam a deixar suas casas. São soldados que resistem, mesmo quando as forças parecem esmagadoras. E é justamente aí que a verdadeira batalha se revela. Não é uma questão de território, mas de vontade. De escolher, todos os dias, entre se render ou lutar. Eles avançam com tanques, sim. Mas cada metro conquistado custa caro. Cada vila que tentam tomar é uma fortaleza de resistência. Cada soldado ucraniano que cai é substituído por outro e outro e outro.
porque a Ucrânia não é um país que se dobra. É um povo que se levanta. E enquanto Moscou joga com números e mentiras, Kiev joga com algo muito mais poderoso, a convicção de que a liberdade não se negocia. Vocês já viram como uma única voz pode se multiplicar? Como um gesto de solidariedade pode se transformar em uma onda? É isso que está acontecendo agora. Cada doação, cada mensagem de apoio, cada história compartilhada é um tijolo na muralha que protege a Ucrânia. Porque quando o mundo se une, até os impérios tremem. Eles querem nos fazer acreditar que a guerra é apenas uma questão de tempo, que basta esperar para que tudo se resolva. Mas a história não se escreve com passividade. Ela se escreve com ação, com a coragem de quem olha para o futuro e decide que ele não será ditado por tanques, mas por mãos que se unem, por vozes que se erguem, por corações que batem em uníssono. A Ucrânia não está sozinha. E enquanto houver quem acredite nela, enquanto houver quem lute por ela, Moscou nunca terá a última palavra. Porque a verdadeira força não está nos mísseis, mas naqueles que se recusam a aceitar a escuridão. Naqueles que mesmo diante do medo escolhem a esperança. Slava Ukraini! E que cada um de nós seja parte dessa resistência. E a guerra não escolhe suas vítimas. Um músico de 30 anos, pai de 2 filhos, instrutor de uma escolinha em Petrozavodsk. Um homem que até aquele instante acreditava que sua vida era feita de acordes e risadas de crianças. Mas a máquina de morte não distingue entre civis e soldados. Ela devora tudo que encontra pela frente sem perguntar, sem hesitar. O que aconteceu depois? Um post em redes sociais, um comentário mal interpretado, uma reação desproporcional. Não importa. O que importa é que, mais uma vez, a violência se justificou com violência. E enquanto Moscou insiste em chamar isso de operação especial, a realidade grita outra coisa: seus soldados não são heróis. São homens quebrados, abandonados por um sistema que os usa como carne de canhão e depois os joga de volta à sociedade sem tratamento, sem apoio, sem esperança. Eles voltam traumatizados. Voltam viciados. Voltam com as mãos sujas de sangue e a alma vazia. E o que faz um país que não se reabilita? Que não oferece terapia, nem emprego, nem futuro? Transforma-os em bombas relógio. Em gangues armadas disputando os últimos recursos de uma nação exaurida. Em uma geração perdida, pronta para repetir o ciclo de violência que lhes foi ensinado. A Rússia já está pagando o preço. Não com sanções, não com isolamento, mas com o colapso silencioso de sua própria sociedade. Quando centenas de milhares de homens voltarem da guerra, se voltarem, quem os controlará? Quem os impedirá de espalhar o caos que aprenderam a normalizar? A conta chegará. E será cobrada em sangue e em medo em cidades transformadas em zonas de guerra. Mas isso não precisa ser o destino da Ucrânia. Não precisa ser o nosso destino. Porque enquanto houver quem resista, enquanto houver quem diga, não há barbárie, a luz ainda pode vencer. A história não se escreve com tanques, mas com aqueles que se recusam a aceitar o silêncio. Com aqueles que, mesmo diante do horror, escolhem erguer a voz. E essa voz é mais forte do que qualquer exército. Porque ela não morre. Ela se multiplica.